Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o tema: a memória, a base da razão. E quero basear o meu comentário em Lucas 22, versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e dou-lhe dizendo: Este é meu corpo, que a vós é dado. Faze isto em memória de mim. O pão é o pão, não é o corpo de Jesus, é um símbolo. O vinho é vinho, não é o sangue de Jesus, é um símbolo. Mas hoje eu quero falar sobre a memória, porque Jesus disse para fazer em memória dele, pensando em quem? Em Jesus. Vocês sabem que a nossa memória é como um depósito que nós vamos guardando as lembranças. Se você não usar a razão para guardar as lembranças, você chega no fim da vida sem noção do que lhe aconteceu pela vida fora. Mas se você for cuidadoso com o seu cérebro, o cérebro é um órgão tão importante que o cérebro permite analisar o pé, estudar sobre o pé, sobre os olhos, sobre as mãos e até sobre ele mesmo. O cérebro é algo que devemos lutar para não perder a nossa memória. E como nós podemos guardar no cérebro? Ativando como se fosse um músculo de remador, ou um profissional da construção civil, ou lendo livros, ou olhando revistas antigas, histórias antigas, sobre reis antigos, procurar as raízes da nossa família, lembrar-se dos carros antigos, associar uma coisa com a outra. Isso vai enriquecendo a nossa memória. Vocês sabiam que o imediatismo, essa coisa do momento, é o mal do século? Olhem só. Qualquer um cantor americano aqui, quando ele se lança para ser artista, ele se lança 10 anos antes. Estuda música, postura corporal, estuda vocalização, se dedica a conhecer músicas e vai pesquisando e vai estudando até o dia que ele faz a primeira estreia. Não é de admirar que muita gente começa com a maior euforia, 3 meses depois ninguém mais lembra dele. Aqui nós cantamos músicas de 50, de 100 anos atrás, porque foi feito com cuidado. Não foi uma coisa do momento. O imediatismo não serve para nada. O que é o imediatismo? Se você corta a mão, o dedo, você imediatamente faz um curativo. Isso é uma coisa de imediato. Mas estudar sobre as mãos, você não pode estudar em um ano. Leva anos para você entender a movimentação da mão, que vem uma mensagem do cérebro tão rápido e as nossas mãos se movimentam. Isto é contra o imediatismo de hoje.
Para vocês terem uma ideia do que estou dizendo, há uns meses atrás lançou-se um garoto cantando no Brasil. Ele não era grande coisa como cantor, mas ele foi cantando e passou a cantar bem. Mas ele não tinha nenhuma estrutura psicológica, não tinha ninguém que lhe ajudasse. E os vampiros da música se lançaram sobre ele para ganhar dinheiro. Eles entendem música? Não. Eles cantam? Não. Eles tocam? Não. Mas são vampiros e se lançaram sobre o garoto. E o garoto foi massa de manobra de pessoas que depois foram a público e fizeram o pior que podiam para desfazer a carreira dele. Eles são assim, não tem amor a nada. Quando aqui nós cantamos música de 50 anos atrás, músicas que nem são hinos, de 70 anos, de 100 anos, porque foram músicas bem escritas, com entendimento, com capacidade lírica. Então, o imediatismo faz uma pessoa em 8 meses ser um pregador do evangelho. Às vezes uma pessoa com 50 anos de ministério não alcançou ainda o seu limite e ele em 8 meses já está por aí pregando. Sabe Deus o que está pregando, né? Porque em 8 meses a pessoa não tem nenhuma estrutura. Olha um menino de 8 meses andar. É a mesma coisa. Prosseguindo. A pessoa quer ser médico, mas não quer estudar. Não. Quer ser regente de orquestra, mas não quer estudar. Quer ser um bom locutor. E aí sai aquelas coisas horríveis que você vê. Não tira curso, não se prepara para uma tão importante tarefa que é de comunicador. Não se prepara. É o imediatismo de hoje, o mal do século. Ninguém quer perder tempo nenhum em preparar-se. Não, tem que ser aqui e agora. E aí são essas coisas. Um pequeno exemplo. Agora estamos vivendo um clima que exige conhecimento escatológico. Eu já estou ensinando escatologia há 50 anos ou mais. E estudando todo dia também. Traduzindo livros de escatologia. No Brasil eu tinha 40 livros de escatologia. Me preparando para o ministério. Mas hoje é o assunto do dia. Aparecem os imediatistas abrindo a Bíblia e dizendo que Jesus vem tal dia. Não, Jesus. Aí não vem, claro que não vem. Porque ele não tem nenhuma sintonia com Deus, né? Nem Jesus Cristo sabia, mas eles sabem, né? Quer dizer, eles não se enxergam. Continuando. Então, o que você ouve hoje é uma patetice sem limites. Cada um dá sua interpretação segundo o seu grau de loucura. Com pressa, aos gritos, dando soco no ar e pontapés. Assim são os imediatistas. Mas, prosseguindo, o imediatismo sendo o mal deste século, nós temos que estudar um pouquinho mais. O que vem acontecendo? Na nossa sociedade
imediatista é a sociedade da velocidade. Eu sou motorista profissional. Dirijo desde 16 anos de idade. E o que ocorre? A gente vê pessoas correndo muito. Corre. E quando chega lá no sinal, a gente chega no lado dele. E ele sai correndo, o sinal fecha, a gente chega no lado dele. Porque ele não tem raciocínio. Quanto mais ele acelerar, mais ele gasta gasolina. E quanto mais ele reduzir, gasta gasolina e freios também, e pneus, e por aí vai. É a falta de entendimento. É a sociedade imediatista, que não usa nada do cérebro. Então, na sociedade imediatista, existe uma guerra contra a maestria. Se a pessoa sabe, não tem valor nenhum. Por quê? Porque ele sabe. A maestria, a capacidade de ensinar. É a luta contra a maestria. É a luta contra o mestre, o ensinador. Não existe mais esta coisa de ao mestre com carinho. Não. Ele está sentado lá, na mente dele, ele pensa que sabe mais. Porque ele é imediatista. Não tem um livro sobre o assunto. Nenhum sequer. Eu estudo todos os dias para servir a nossa comunidade. E se eu não estudar todos os dias, eu estarei com problemas. Eles são contra o mestre. São contra o aluno dedicado também. Se alguém se dedica a estudar, eles vão logo colocando os piores apelidos. O pior que puder. Por quê? Porque são imediatistas. Pregador com 8 meses. Querem ser dentistas. Eu já vi dentista que nunca estudou nada para extrair um dente. Mas estava lá, se passando por doutor, um tremendo charlatão. Vocês entendem? Mas a vida é assim. Os imediatistas querem um lucro de imediato. E o que ocorre é o mundo que nós estamos vivendo. Aviões caindo, carretas com acidentes, navios afundando, escolas derrotadas na área do ensino. Aí vem outro passo. Quando você vê tudo isso, como um dia eu fiquei escandalizado com um homem que ele tinha até um certo conceito como pregador. Passou no meu estado, Santa Catarina, o pessoal gostou muito dele, mas ele vendia uma apostila como se tornar pregador em 15 dias. 15 dias. Isso é uma ideia de charlatão. 15 dias. Tem muitas pessoas que em 15 anos ainda não são pregadores. Eles não têm a capacidade de pregar. Porque eles vão melhorando todo dia, e às vezes ficam estacionados e não vão para frente. E quantos compraram aquela apostila e nunca foram pregador coisa nenhuma? Uma apostila não faz ninguém um mestre. Uma espada não faz o homem espadachim. Não. Uma biblioteca, é muito bom que ela exista na sua casa, mas se os livros não forem abertos, não terá valor nenhum. Será somente um enfeite.
aí nós temos o risco de desistir. Porque a gente vê triunfando as nulidades e vê que aquela pessoa que não teve nenhuma preparação está em cargos altos somente porque o pai é isso, e o tio é aquilo, e o primo, e as proteções. Já se acha pregador. Eu, certa vez, estava numa reunião da igreja que eu era membro, e eu vi o pastor chamar o genro dele, que estava no banco, direto para pastor. Eu fiquei pensando assim, mas será que eu entendi? Claro que eu não entendi, porque aquilo é o jogo do imediatismo. Depois fica o coitado por aí, dizendo que se a pessoa fizer isso e aquilo, né? As bênçãos atrasadas virão. Isso é uma vigarice. Isso é uma doutrina de charlatão. Mas é o imediatismo. Tem que ser agora. Não é depois de orar, de jejuar, de se formar, de ler e comprar livros. Não! Tem que ser agora. É o risco que corremos. É o risco de desistir, de ficar em casa, de ficar depressivo, de ver pessoas com vidas com um passado imundo, podre, nojento, liderando o rebanho do Senhor. Porque o povo esquece. Jesus disse que era para fazer em memória dele. Quer dizer, a memória tinha que ser usada, exercitada. Mas hoje o que menos se exercita é a memória. Está tudo na televisão e a pessoa fica lá se enchendo de lixo e vai dormir perturbado. E no outro dia, de novo e por aí vai. Vocês sabem que o estudo sobre Deus chama-se teologia. Não existe um teólogo vivo. Quando um grande ensinador entra na eternidade, eles estudam o trabalho dele, pessoas de nível, e vão definir se ele merece ser chamado de teólogo, porque o teólogo só existe depois de morto. Ele nunca saberá que foi teólogo. Mas hoje, a pessoa, ele que põe o nome dele, né? Não, eu sou profeta. Não, pronto, é o profeta fulano de tal. Não sabe nem da Bíblia as passagens mais simples. Ele sabe? Não, não sabe. É profeta, é apóstolo, nem sabe o que significa apóstolo, que é enviado da parte de. É patriarca. É bom lembrar que os irmãos de José eram patriarcas, né? Eu quero muita distância desses patriarcas, né? Alguém tem que dizer que os irmãos de José eram criminosos. Bandidos também. Por quê? Quem joga um menino indefeso num poço para morrer está cometendo um crime. Alguém fala isso? Não, ninguém fala. Não usa o cérebro dele. A grande riqueza que Deus deu ao homem, entre as grandes riquezas, está o nosso cérebro. Aí, eu estive pensando que existe o estudo de teologia, mas hoje parece que nós temos o estudo da tologia. Os tolos sobem no púlpito e falam as piores asneiras, e a gente tem que aguentar aquilo, porque o povo se movimenta e chega a pensar que aquilo é Deus, que a tologia, que é o ensino que os tolos produzem, na mente deles, eles pensam que é
bênção de Deus, o que não é. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, se dedique para quando você abrir a boca, você ser respeitado pelo teu conhecimento também. Jesus diz, fazei em memória de mim. Quer dizer, use a memória, use a memória. Leia, escreva, prepare-se, porque há muito que se fazer neste mundo. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Amém e amém.